sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está no Arqueojogos. Estou eu aqui, Guilherme Toledo e Lucas Bleicher. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo ótimo. Ô, Lucas, vamos falar o que teve aqui de comentários na Ludopédia. O Ricardo falou aqui, né, que tá curtindo, tomara que tenha bastante episódios. Ele sugeriu algum desses jogos aqui: Golden Age, Pendragon, Obsession, Nemo's War, Thunderbolt, Apache Leader e Pavlov House. 2 desses eu tenho aqui, que é o Nemo's e o Pavlov, eu com certeza vou querer falar. O Thunderbolt eu tô atrás, eu já joguei no Vassal, é legal mesmo pra falar. E o Pendragon, eu com certeza quero falar de qual em algum momento, mas o Golden Age eu não tenho mesmo, velho. E o Obsession também não. Você tem esse aí, ou... O Golden Age eu joguei há muito tempo. Nossa, muitos anos. Tem que jogar de novo, né? Pois é. Então tá bom. Eu também tô tentando só falar dos que eu tenho jogado recentemente. Mas com certeza, vários desses aí vamos falar. Olha, ele meteu depois o Indonésia, Mare Nostrum e o Zimba. Esse aí também são 3 que eu também joguei, mas há muito tempo atrás. E assim, especialmente o Indonésia, Mare Nostrum também eu gostei muito. Mare Nostrum, teve uma coisa que me incomodou, que foi a única coisa que me evitou a não comprar ele pegando o gancho daquela coisa anterior de não ser o meu jogo, né, Civ, ou pelo menos baseado em Civ de escolha, né, porque ele tem muita parte de jogo de porrada também, né, mas ele tem umas coisas de você se desenvolver umas coisas e tudo, e tem bastante coisa legal. Só que eu joguei só uma vez e aí teve isso que me incomodou, que acabei, tipo, eu acho que se não fosse isso teria sido o que eu teria escolhido, assim, pra aquela ideia, né, de ter um jogo curto. Ah, bom. Quem sabe tentar jogar de novo, né? De repente eu jogo de novo e eu falo dele aqui. O Zimbabwe, cara, é um que eu joguei uma vez só ao vivo e depois só online. Eu também, mas eu precisava jogar ao vivo, porque, assim... Eu também, cara. É daquele jogo que, assim, eu acho que é um jogo que deve funcionar bem online quando você já jogou bastante ao vivo e entende bem a lógica dele, né? Porque ele... Eu acho que isso mesmo. Depois que entende, né? Quando eu joguei ao vivo, eu não tava num dia bom, assim, bem cansado, e também não foi legal. E o Indonésia eu nunca joguei ao vivo, cara. Só joguei várias online, né? Sim. Mas eu queria muito jogar ao vivo. Esse é um que a gente tem, né? Que a gente falou, né? A gente tem um episódio que não foi para o ar do Indonésia no Mercado de Ações. Não foi, não? Do Pires. Não foi, cara. Não... Vou editar, cara. Prometo. Eu vou editar isso aí. Aí a gente bota o link aqui, 18 RHL também. O 18 RHL. Isso aí. E acho que tem até um 1817 também. Nossa, caramba. O Evo perguntou, ó, se você já jogou Struggle of Empires. Não, cara. Inclusive, assim, eu sabia, né, que o Martin Wallace tinha esses jogos Civ, assim, mais longos e tudo, mas nunca tive a oportunidade. E eles falam bem, né, desses jogos. O Wallace tem vários, né? É o que a gente falou aquela hora, né? Pra jogar todos dele, vai em tempo ainda. Pois é. Falou pra gente jogar um Pax Pamir lá no Ride the Troops. Eu não joguei ele ainda, cara. Mas podemos jogar, né? Pois é. Então valeu, galera. Obrigadão aí. E aí, Lucas, o que você trouxe pra hoje, então? Hoje o assunto é dor e sofrimento. Muito bom. Então, bom, você já começou, né, no primeiro episódio já falando do 1849, que eu acho que é o equivalente de trem para jogo de dor e sofrimento, né? E esse eu acho que é o que seria, nesse caso, para os jogos de alocação de trabalhadores, né? Que, aliás, é uma coisa... Até, eu acho que eu vou até começar falando nisso, né? Assim, quando eu comecei a jogar, né? Eu comecei, né, com Tigres e Eufrates e tudo, conhecendo outras coisas, e aí apareceu essa mecânica, né? Assim, não que apareceu, né? Assim, já tinha aparecido há alguns anos, mas assim, apareceu pra mim, né? De alocação de trabalhadores. Eu achei super interessante. Eu lembro bem, assim, uma coisa que me marcou na época, que eu sempre gostei muito dessa coisa de ficar fazendo busca avançada, né? Assim, na época mesmo que não tinha nem Google, né? Você chegou a usar o Alta Vista. Eu usei, cara. Pois é, minha diversão era... KD. Não, eu era o... Não, eu era o fodão do Alta Vista, assim, eu fazia aquelas buscas bonianas, assim, né? Não, o pessoal falava, nossa, cara, o Lucas é o cara que consegue descobrir qualquer coisa na internet, né? Na época que isso era difícil. Relativamente fácil. E aí, assim, gostando disso, né? Assim, quando passei a usar o Board Game Geek, né? Eu gostava muito, não. Se eu ver assim, será que tem alguma coisa combinando essa mecânica com esse tema, né? Ou o que aparece? E é uma coisa assim, hoje parece ridículo, né? Mas assim, houve um tempo, né? Coisa aí de 12 anos atrás, que se você fizesse busca por alocação de trabalhadores e tile placement, né? Botar pecinha, parecia nada, quase nada, assim, sabe? Assim, eu lembro que aparecia um jogo que era um jogo que o Board Game Geek, ele às vezes tem uma coisa de você... Não tem um critério muito específico de que ponto você pode incluir um jogo na base deles, né? Não sei se está mais
restritos agora. Mas esse era um cara que ele estava desenvolvendo um jogo sozinho, assim, um jogo sobre fazer um parque de diversões, assim. O jogo nunca foi pra frente, tudo, né? E eu lembro que eu ficava lá incentivando o cara. Não, cara, quando sair o jogo eu vou querer e tudo. Hoje, sei lá, deve ter centenas de jogos que tem as duas coisas, né? Uma das mecânicas, eu acho que mais explodiu aí, né, de alocação de trabalhadores. E era uma coisa que eu gostava muito na época, né? Assim, talvez eu acho que o primeiro que eu conheci foi o Stone Age, que é um jogo que até hoje, assim, o pessoal, meus amigos gostam muito. Mas a partir de que o tempo foi passando, eu fui dando uma enjoada, sabe? Uhum. Já tive vários, né? Já joguei muito mais ainda, né? Porque eu frequentava um evento, um espaço do conhecimento aqui em Belo Horizonte, que sempre o pessoal levava. Então joguei muitos, né? Mas aí com o tempo eu fui dando uma enjoada, porque assim, a impressão que me dava que era uma mecânica meio preguiçosa na criação de interação, né? Assim, não sei se concorda comigo, né? Mas é aquela coisa de você fazer com que no jogo a interação possível é simplesmente você pegar alguma coisa antes do teu colega, né? Então, com o tempo eu fui dando uma enjoada. E também porque ficou muito repetitivo, né? Assim, tem que admitir que existem aí centenas de jogos que se... Eu brinco muito, né? O pessoal fala, não sei porque você gosta de 18x, porque 18x é tudo igual, né? Aí diz, não, é tudo igual porque você usa a mesma simbologia, né? Assim, todos os jogos usam, né, os mesmos tiles, né? As mesmas coisas, mas agora... Se você pegasse todos esses jogos, né, euros de alocação de trabalhadores e você usasse a mesma simbologia para todos, você não tinha como saber qual era um qualquer outro. A arte faz com que sejam jogos pareçam muito diferentes em termos de tema, mas eu acho que o interessante do Justice é que ele é honesto na apresentação, né? Então, assim, eu passei a sentir isso, né? Assim, eu tô jogando muito jogo que, pô, são todos basicamente a mesma coisa, né? Eu tô botando meus bonequinhos lá para pegar alguma coisa, eu pego essas coisas para juntar ponto, né? Cumprir contrato, subir trilha, essas coisas, mas... assim, são jogos tão diferentes assim, né, se for para pensar. E aí eu fui dando uma enjoada, né, e assim, chegou um momento que assim, eu passei a ter 2 jogos de alocação de trabalhadores, no usual, né, que seria o Stone Age, porque, como eu falei, né, é um jogo que assim, muitos amigos meus gostam, tudo, minha esposa gosta, tudo. Então é um jogo que sempre vê mesa, né, eu acho que uma das maiores qualidades que um jogo tem é de ver mesa. E um outro que é bacaninha, de repente eu até falo dele qualquer outro dia, que talvez, né, foi um que meio que ficou um pouco mais obscuro, que é o Leonardo da Vinci, né. Ele tem umas coisas legais nele também. Vou tirar um dia pra falar dele. Mas aí apareceu esse que, se você for lá no Board Game Geek, ele vai estar listado como sendo um jogo de alocação de trabalhadores, mas ele é tão diferentão assim que, assim, talvez até tenha gente que nem concorde com isso. É um jogo que chama Neuland, né? Como é que eu fui parar nesse jogo, né? Eu comentei, né, no episódio passado que houve um longo período aí, né, na época em que eu gostava do jogo, que eu era alucinado, né, fanático aí por essa coisa de jogos de civilização. E virou um santo graal meu lá, o Roads and Boats, né, da Exploder, que é um jogo caríssimo, né, assim, até para você comprar usado ele, você não vai gastar menos aí, até na época que o dólar era barato, você já não gastava menos que uns 500 pau, assim, talvez, né? Talvez se você desse muita sorte, né, fosse no exterior, alguém trouxesse para você, porque além disso é uma caixa imensa, pesadíssima e tudo, né. Então, assim, eu lembro de ter postado, né, no Board Game Geek, lá no fórum dele, tipo, se você recomenda alguma coisa que seja parecida, né, que seja mais viável de eu conseguir. Aí teve várias respostas interessantes lá, né? E alguém... eu lembro que o J.C. Lawrence, né? Um cara que famoso lá na BGG, ele comentou desse jogo, né? Que é o Neuland. Alguém falou de outros também, que até que talvez eu possa falar de outro dia, que é o Lost Valley e tudo. E aí registrei isso, né? Eu lembro que na época eu usava lá aquela wishlist lá do BGG, né? Marquei e nem lembrei mais de por que aconteceu isso. Mas naquela época que tinha Math Trade, né? Hoje tá tendo menos, né? Mas houve uma época que praticamente o pessoal só pegava jogos, né, novos por Math Trade, né, aqui no Brasil. É porque não tinha muita coisa saindo aqui, né, ou não tinha quase nada. Então o pessoal trocava muita coisa, né, de segunda mão aí, que pegava de outros lugares. Eu peguei boa parte da minha coleção aí nos primeiros anos dessa forma. E era um jogo que circulava muito, assim. Eu lembro de ter visto mais de uma vez, assim, e várias vezes, né, eu colocava lá, mas acabava não trocando, eu trocava por outra coisa, até que um belo dia apareceu. E foi um daqueles jogos que... às vezes a gente tem uns medo besta assim, né? Tipo, nossa, será que vai dar certo a minha primeira partida desse jogo, né? Não sei se você já passou por isso. Assim. Muitas vezes. Que eu lembro que, por exemplo, né? Há 10 anos atrás, né? Eu lia sobre 18xx, achava aquilo assustador, né? Nossa, um jogo que é extremamente punitivo, dura não sei quantas horas. Então, assim, eu leio porque eu me interesso sobre o assunto, mas é uma coisa que eu nunca vou jogar na vida, né? Até que um dia, não, mas tem uns mais simples, né? Tem Poseidon, tudo. Aí peguei o Poseidon e tudo. E ainda assim eu fiquei, nossa, aquele medo, né? Nossa, vai dar certo a minha primeira partida. Essas coisas bobas aí que acontecem tudo. E o Neuland foi meio nisso, né? Porque ele é um jogo que é interessante porque as regras dele são, na verdade, são simplérrimas, assim.
mas que são completamente contra-intuitivas, assim, porque o que a gente está acostumado a fazer, né, ele é muito diferente e é um manual bem mal escrito, né? Os autores, eu acho que os dois são alemães e a tradução não é nenhuma maravilha, então assim, o manual ele é meio ruinzinho de você entender. Tanto é que uma das coisas que todo mundo recomenda se você for jogar é pegar, tem lá nos fóruns do BGG, tem um exemplo de rodada, né? Então é basicamente o cara descrevendo o que acontece numa rodada desse jogo. Fica muito mais fácil você entender, né, do que se você ler o manual mesmo. Com certeza, cara. E por que ele é diferentão? Porque ele é um jogo de alocação de trabalhadores, né, entre aspas talvez, que todo mundo tem lá os seus bonequinhos, tudo, né? Você começa lá com um certo conjunto de bonequinhos, só que o bonequinho, né, ele não está simbolizando, tipo, vou, né, caçar aquela coisa, vou plantar milho, vou pegar ouro, tudo, puxar o saco do rei, né? Essas coisas, né? Na verdade, ele está representando, né, uma etapa de uma linha de produção. Então, como é que funciona? O tabuleiro dele é como se fosse um tabuleiro de Catan, assim, né? Um tabuleiro hexagonal, por sua vez é formado por vários hexágonos menores, né? Cada um deles ali representando um tipo de terreno, né? Então tem montanha, né, que é onde pode ter mina, né, tem grama, tem floresta, onde você pode, né, botar uma serraria e tudo. E aí você vai construindo, né, a infraestrutura, e a infraestrutura ela é compartilhada, né? Então é um jogo que você tem a socialização dos meios de produção. Então, o Roads and Boats que é assim também, exatamente, né? Inclusive é por isso, né, esse é um dos motivos pelos quais, né, o pessoal fala, não, se você não tem acesso ao Roads and Boats, esse é um jogo que tem um pouco dessa ideia, né, que assim, você constrói as coisas, mas aquelas coisas são de todo mundo, né? Então assim, eu fui o cara que construiu uma serraria, qualquer pessoa pode usar a minha serraria, ela deixa de ser minha, né? Ela é do jogo, né? Então assim, tem a serraria, tem a mina de carvão, né? Tem onde você vai construir coisas de metal, né? E a partir disso, né, o teu bonequinho, né, o Meeple ali, o que ele está representando? Ele está representando que você está fazendo uma daquelas etapas. Então, assim, se você botou um bonequinho ali, por exemplo, na floresta, né, onde tem lá uma mil, né, que seria onde você corta, né, a árvore, aquele teu boneco, na verdade, está representando uma árvore, digamos assim, que você cortou, né? Então, quando você move esse boneco daquela ali para a serraria, então está representando que aquilo ali passou a você mover para aquilo se tornar uma prancha de madeira, por exemplo, né? E aí você vai juntando os bonecos, né? Então de repente você pega lá um boneco que estava lá na serraria, né? E outro que estava lá na parte que você extraiu mina, e aí você pode pegar aquele da mina, você catou ferro, você vai para um lugar lá onde você fabrica coisas de ferro, que aquilo ali passa a simbolizar uma ferramenta, você junta da ferramenta com a da madeira num outro lugar que você constrói, né, algum produto mais complexo, né? Então a partir disso você faz com ferro ou madeira, você pode construir outras coisas. Então são linhas de montagem que se encontram, né? Então assim, é como se fosse uma árvore invertida, assim, né? Você precisa ir juntando, né? Não é uma coisa linear, né? Que não, isso aqui vira isso vira isso, não. Você vai juntando várias coisas para fazer coisas mais complicadas, né? E além disso, né, um dos seus bonequinhos, ele fica em torno do tabuleiro, né? Ele tem aquela mecânica, né, que depois ele tem outros jogos, né? Esse eu não sei se foi exatamente o primeiro, eu acho que teve um que fez antes dele. Aquela ideia do time track, né? Que é você está registrando o tempo, né? Então, o teu bonequinho ali, todo mundo começa no mesmo lugar, você escolhe quanto de tempo que você vai gastar naquela rodada. Então, por exemplo, você produzir uma coisa, né? Ou você extrair uma coisa da natureza ali, aquilo consome, né, uma quantidade de tempo. Mas na hora que você vai fazer essas redes mais complexas, né, de linha de produção, então, por exemplo, quando eu vou pegar lá, né, a madeira, né, que está lá na floresta, eu vou levar para a serraria, tudo para fazer alguma coisa, o tempo que é gasto é também o tempo do transporte, né? Então, assim, você está gastando ali quantos hexágonos ali você cruzou, né, para fazer aquela etapa, né? E aí, cada vez que você vai fazendo essas coisas que consomem tempo, você move o teu bonequinho, né, em volta ali do tabuleiro. E o teu limite é até chegar num bonequinho de outro jogador. Então, assim, você escolhe o quanto que você... Se você quiser, né? Não, eu quero fazer o máximo de coisas possível nessa rodada, eu posso andar todos os espaços até chegar, né, num bonequinho de outro jogador ali, gastar o meu tempo com aquilo ali, construindo coisas, né, extraindo coisas assim por diante. Mas eu posso também... não, essa rodada eu quero só tirar, né, um carvão da mina, tá? Você vai me gastar uma unidade de tempo, você vai lá, anda uma só. Por que isso é interessante? Porque se você andar devagar, você está limitando o que os outros podem fazer, né? Então, assim, lembra que na vez de qualquer jogador,
o limite dele é até chegar ao bonequinho do outro. Então, assim, você isso está representando a medida que o tempo passa, né? Então, assim, o tempo para passar mais ou menos igual ali para todo mundo, você nunca pode ultrapassar o bonequinho de outro, porque significa, ó, agora, né, assim, tem que representar o que o tempo passou, né, para o outro jogador. Então você pode fazer isso, né? Não, nessa rodada aqui eu vou andar bem pouquinho, tá? Vou só, né, catar essa madeira aqui, porque daí na próxima, como vai ter quase ninguém na minha frente, eu vou poder andar um bocado ali e fazer várias ações. E tem outra maldade nesse jogo que é o seguinte: você é obrigado a usar aquela coisa que o teu bonequinho representa na rodada seguinte. Então, assim, se você catou a madeira ali naquela rodada, né? Então você, desde o bonequinho ali, está representando que ele está lá com a madeira. Se você não conseguir usar essa madeira para nada na rodada seguinte, você perde lá o bonequinho, já era. Então, é um jogo absurdamente cruel, assim, né? Porque você vai estar fazendo a tua parte, né? De construir as coisas, só que você está também ocupando, né? Os meios de produção ali, né? Porque, né, tudo bem, você pode construir outros, né? Mas você vai gastar tempo para isso também. Então, enquanto você está lá na mina de carvão, né? Ninguém mais pode ir lá, né? Pegar o carvão. Né? Então você pode deixar o bonequinho lá para que de repente o cara que ia precisar usar a mina de carvão na vez dele, né? Não consegue, e aí de repente a madeira que ele ia usar para juntar com esse carvão para fazer outra coisa, né? Ele já perdeu também. Então é um jogo assim, se você gosta de jogo que você passa o jogo inteiro xingando, né, e reclamando da vida, é esse o jogo que você tem que jogar. É coisa que eu falo assim, ele não é um jogo longo, tá? Em geral. Tem um detalhezinho que eu vou comentar daqui a pouco, mas uma coisa que é uma comparação, né, já que a gente está falando aí do Rose and Bolts, né, inclusive ele foi sugerido por conta disso. O Rose and Bolts ele é um jogo longo, tá? Ele joga assim várias horas, né? Eu já passei 4 horas jogando Rose and Bolts. Mas você não vê o tempo passar, assim, é um jogo tranquilo, assim, não é sofrível. Esse é um jogo que é curto, assim, dependendo do número de jogadores, ele dura 1h30, 2, mas assim, nunca vi um jogo que é tão sofrido, tanta decisão, né, angustiante, né, por segundo como tem esse, né. Então é um que, assim, dura 1h30, mas são 1h30 que você vai sair com dor de cabeça, digamos assim. E tem esse detalhe, né, então, o que eu deixei para falar depois, né, é que ele é um jogo que ele pode ser para 2, para 3 ou para 4 jogadores, tá? Funciona bem para 2, tá? Eu já joguei com 2, eu achei muito legal, inclusive. 3 costuma ser o preferido de todo mundo, né? Assim, a maior contagem. Dá para jogar com 4, mas com 4, assim, é realmente se você gosta de sofrer bastante. Por quê? Porque a única coisa que muda quando você muda a contagem, né, de jogadores é o quanto de pontos você precisa para o jogo encerrar, né? Ele é um jogo cuja condição, né, de vitória é todo mundo chegar, né, quem chegar primeiro, né, um certo número de pontos, que é a partir dos produtos mais complexos que você constrói, né? Então, assim, você começa fazendo essas coisas simples, né, catar madeira, pegar pedra e tudo, e você vai meio que juntando isso para fazer coisas cada vez mais sofisticadas, né? Então, você vai construindo prédios mais sofisticados e tudo. É isso que vale, né, ponto no final do jogo, né? E aí, se você junta um certo número de pontos, você ganha. E é isso que muda, né? A única coisa que muda é de acordo com o número de jogadores, né? Então, com 2, você precisa fazer bem mais do que com 4. Só que, né, assim, o tabuleiro é igual. Né? Assim, o tabuleiro é o mesmo se você está com 2, se você está com 3, se você está com 4 jogadores. Então, com 4 jogadores, meu amigo, assim, você vai xingar todos os palavrões que você viu na vida, porque toda hora vai acontecer de você finalmente conseguir a desgraça da madeira que você precisava para juntar lá com coisa para fazer. Aí o cara vai lá e bloqueia o teu, porque tem mais 3 ali jogando contra você, né? Então, assim, toda hora você vai ter rodada perdida, né? Assim, coisa que você não vai conseguir fazer nada naquela tua vez, porque ficou faltando uma peça, né? Um componentezinho ali para você ter naquela rodada. Nossa, cara, tem que ter muito sangue frio para jogar isso aí. Pois é, aliás, assim, ele tem 2 edições, né? Assim, ele foi reimpresso, né? Mas basicamente são 2 edições, né? Aliás, ele é um jogo sofrido até em termos de sofrimento estético também. Porque a primeira edição do jogo, né? Foi uma edição que saiu pelos próprios autores, né? Se chama Peter Eggert, né? Tem Eggert Spiele e tem outro cara aqui, Tobias Stapelfeld, que eles lançaram a própria versão, que a capa, né? Parece que foi feita com Word Art lá da Microsoft. E o jogo em si, eu acho que estava com muita... se usar mais de 2 cores é muito caro, né? Então roda no mimeógrafo aí, como é que faz as peças.
Cada peça só tem, né, tipo a peça, todas elas são verde com a letra branca, assim, um negócio que... Tô vendo aqui as fotos, cara. Você viu incrível. Na primeira edição? Então chega a ser ofensivo, né? E aí a segunda, né? Aí eles pegaram um ilustrador, mas ainda assim um ilustrador que, assim, digamos que tem esse sujeito aí, né? Na capa aí do jogo, né? Que assim, parece ser a pessoa mais simpática. Tudo. Mas enfim, já é um grande avanço em relação ao primeiro. Mas ainda assim não é um jogo muito bonito, não. E além disso, né? Além da questão da estética, né? O que mudou na segunda edição é que eles resolveram acrescentar duas coisas. Uma que, assim, incomodou demais o pessoal que gosta de jogo, né, mais determinístico, né? Que eles mudaram lá a regra em relação às minas, né? Então a mina, na regra da segunda edição, é aleatório o que vai sair da mina, né? Então você não sabe se vai sair, quantas coisas vão sair, se vai cair carvão, tudo. Na primeira, não, você sabe né, exatamente o que vai sair ali. Mas a outra coisa que é curiosa, né? Porque em relação a essa coisa do sofrimento aí, é que ele criou meio que umas regras de misericórdia, digamos assim, né? Porque é tanto sofrimento com essa coisa de você... Nossa, ficou faltando uma coisinha aqui pra fazer, que na segunda edição você ganha, né, como se fossem uns recursos de emergência ali, né? Então você tem, se não me falha a memória, é uma madeira e uma pedra de emergência, uma coisa assim. Justamente para que quando acontecer, nossa, você precisava só daquilo ali para conseguir fazer alguma coisa, você não perder tudo que você já fez, né, no começo para isso. Então isso é uma coisa também, né, pessoal, né, acho que não, isso aí passa a ficar mais fácil. Eu não acho que faça essa diferença toda não, tá? Porque até porque é um recurso que você usa uma vez só durante o jogo, né? E você precisa fazer várias coisas. Todo. Isso. Então você ganha lá uma madeira a mais, uma pedra a mais, uma coisa assim. Então assim, sei lá, tudo bem, é importante que de vez em quando você vai lá, nossa, tá com tudo prontinho, faltou isso. Tem gente que é contra usar, né? Não, tem que ser, né, o hardcore mesmo. Mas talvez assim para 4 jogadores, né? Eu acho que com 4 jogadores eu joguei só uma vez. Lá, acho que talvez valha a pena fazer isso para ter um pouco menos de xingamento, né? Mas em 3 vai bem, então. Vai super bem. Essa é a contagem preferida do pessoal, é jogar com 3. Né? Já vou tem atrás de um. Muita briga, mas não tem tanta, né, tanta essa coisa da jogada perdida, né? Assim, você acaba tendo que não faz nada na sua rodada porque alguém te travou justamente para uma coisa específica. É um jogo que eu só joguei ele pessoalmente, porque assim, ele online eu acho que só tem naquele Tabletop Simulator, né? Porque, bom, lá tem tudo, né? O pessoal escaneia as coisas, bota lá e faz, né? Então eu nunca joguei ele online, não. Mas é um jogo que eu acho que provavelmente funcionaria muito bem para jogar por turnos, né? Porque ele é um jogo assim de queimar a cabeça mesmo, né? Assim, nossa, o que eu vou fazer na minha rodada para em 8 unidades de tempo que eu tenho aqui, eu fazer algo que vai me botar pra frente e não vai fazer com que eu perca o que eu já fiz, né? Então, assim, tem aqueles amigos lá que tem muito AP aí, né? Então já é complicado. Então, é um jogo que eu acho que seria super legal se existisse aí num BGA da vida, que se desse pra você jogar em turnos, né? Porque eu acho que esses jogos, assim, que envolve você ter muitas possibilidades e de repente você desistir no meio do caminho, né? Que nem, sei lá, o Tikal. Você já jogou o Tikal? Não, pior que não. Ele é famoso por isso, né? Porque o Tikal é um jogo que é por pontos de ação, né? Então você tem 10 pontos de ação, né? E cada coisa que você faz, você gasta algum número de pontos. Você ultrapassar, né, um hexágono custa tantos pontos, você construir uma coisa tantos pontos. Então você tem 10 desses aí, se não me engano, para usar. Então, nossa, aí o pessoal começa a fazer, não, eu vou, aí desfaz, não, se eu fizesse isso, tudo aí, então, se você tem daquele pessoal que não decide... Outro Age é assim também, cara. E aí demora uma eternidade, cara. Pois é. E aí é muito melhor jogar online daí, porque, meu Deus, cara. Até conseguir, né? É muito perigoso isso. Uhum. E é um jogo que, assim, antigamente... Bom, não, ainda tem, né? Existem uns fóruns lá, nos Geek List lá no BGG, que é de sugestões para essas interfaces, né? Então, assim, o BGA, eu acho que agora virou, né, um monstro, né? Tem de tudo lá, mas tem aquelas mais antigas, né? O Yucatá, né? Sei. Que eles mantêm uns Geek Lists lá para manter, não, o que vocês querem que tenha, né? E aí o pessoal vota. Então sempre aparece alguém sugerindo esse por conta disso. Mas ainda não apareceu, eu acho que seria um legal, assim. Bom, outro que daria certo é no Vassal. Se bobear até tem Vassal dele, né? Acho que Vassal o pessoal faz muita coisa também. Cara, tem bastante coisa. E Vassal o pessoal faz aquele esquema de ir por e-mail, né? Isso, e dá pra jogar online hoje em dia, né? Eu cheguei a jogar... Eu joguei o Babilônia nele. O Babilônia novo do Knizia lá. Que é bem legal, inclusive. E rodou redondinho, sim.
Sim, cara, é um negócio mais toscão, né? Mas pra quem usa computador há muito tempo não é tão bizarro assim. E sabe o que eu prefiro, assim? Porque eu acho que eu acho interessante o Tabletop Simulator, porque eu acho que para você aprender um jogo, é muito melhor um jogo que ele não faz as regras por você, sabe? Então, Sim, por exemplo, eu acho que eu nunca aprendi, né? Você estava falando aí do The Great Zimbabwe, eu acho que eu nunca aprendi direito ele, porque como aquele site que tem lá, ele coloca todas as regras, você fica meio que indo no automático ali, você não está entendendo muito bem o que você está fazendo, tudo, né? Agora, quando você é forçado a você, né, fazer tudo, né, você está movendo todas as pecinhas, você pode fazer errado, inclusive, né, como é o caso do Tabletop Simulator e tudo. Eu acho que isso acaba fazendo com que se aprenda melhor, né, a jogar um jogo. Só que o problema é que o Tabletop Simulator ele é pesadão, né, assim, essa coisa de pesadão, 3D, cara. assim, né. Em geral, quando eu jogo no Tabletop Simulator, eu demoro muito mais do que se eu estivesse jogando ele pessoalmente. Não sei se acontece com você também. Também, não, começou a me cansar demais, assim, também, teve isso, me sentia cansando rápido. Agora o Vassal, né, tem uma interface que chama o playingcards.io, que teoricamente é para fazer jogo de carta, mas o pessoal faz para jogo de tabuleiro também. Ele é como se fosse um Tabletop Simulator 2D, né, então assim, você vê o que as outras pessoas estão movendo, né, ele até pode automatizar uma coisinha ou outra, mas as regras dependem dos jogadores, eu acho mais legal para fazer isso. Depende dos jogadores. Eu também prefiro quando é para aprender, assim. E aí geralmente são duas pessoas que sabem bem as regras, né? É bem melhor as partidas. Eu prefiro também jogar pelo Vassal hoje em dia, quando eu jogava, né? Não jogo mais. Playingcards.io, assim, que também já joguei Fresh Fish nele, Marrakech. Olha que da hora, você não sabia não. Que de forma geral, assim, eu acho que Noidland é um jogo que vale muito a pena pra quem gosta de jogo, né? Pra queimar a cabeça mesmo, né? E assim, queimar a cabeça com algo que não é só a sua otimização individual, né? Assim, porque obviamente, né, você tem que tentar achar quais são as formas de você conseguir construir algo, né, gastando mesmo o mínimo de tempo possível, né, tudo, mas assim, com um monte de interação, né? Assim, você tá, apesar de todo mundo poder usar tudo, né, isso também evita que todo mundo pode bloquear todo mundo, né? Você joga ali pensando no que você vai fazer, mas também sacanear o amiguinho, que aliás é o que mais se faz nesse jogo, né? E é um jogo que, assim, eu não sei como é que tá agora, mas como eu comentei, sabe, assim, é um jogo que eu acho que ele deve ter tido uma tiragem grande, assim, sabe, que fez com que até aqui no Brasil não seja difícil de achar ele usado, sabe? Como eu falei, toda Math Trade que eu participava sempre tinha alguém oferecendo, né? Eu peguei numa e apareceu em outras, né? Sei lá, se você vai lá agora lá no BGG Marketplace, aqui tô olhando aqui, tem 40 cópias, né? Vendendo, obviamente aí vai ter que ser importando e tudo. Mas sei lá, você acha lá um cara que tá vendendo aqui por 5 libras o jogo, né? Na Inglaterra. Tudo bem que vai ter chama o frete e tudo. Mas enfim, é um jogo que não é tão difícil de achar, apesar de não ter sido lançado aqui no Brasil. Pegando a nossa proposta aqui de falar de jogos que não são tão, né, conhecidos assim, né? Eu acho que é um bom meio termo de algo que não é tão óbvio, mas também não é um jogo impossível de se achar, né? Pelo contrário. Se você que está escutando é uma pessoa que gosta de sofrer bastante, né? Bota pra tocar um Raimundo Soldado, né, e jogue Noidland. Muito bom. Nossa, Lucas, eu fiquei pensando nisso, dá pra gente fazer um dia falar só sobre pequenos frita-cuca, cara, né? Jogos pequenos cucas né? que frita. Tem uns abstratão bom pra isso, né? Sim. É aí que espacialmente vai ficar maluco, né? Nossa, eu peguei um que assim, eu ainda não inaugurei, assim que eu inaugurar eu vou trazer pra comentar aqui, que é o Billabong, né? Que é um jogo que parece fofinho, parece um jogo família, assim, você tem uns canguruzinhos que vão pulando pra você chegar lá, mas diz que é um sofrimento horroroso, assim, pra você fazer o negócio. Então vamos ver, assim que eu jogar eu trago ele pra cá. Eu curto, cara, os jogos de sofrimento, né? Jogo de sofrência. Bom, você já trouxe um logo na primeira edição do... E eu, por exemplo, um dos meus jogos favoritos da vida é Antiquity, que é também isso, né? Né? Mas assim, também é um jogo muito agoniante, assim, você fica tentando não errar, esse eu tenho que jogar. Esse é muito bom, cara. Mas esse é um também que é melhor jogar ao vivo, eu acho. Jogar naquele site direto, muito difícil. Naquele site que tem uns exploiter lá, né? Sei, eu não joguei por conta disso. E tem um que você foi falando ali, cara, dessas juntar produto, só que é mais moderninho, né? É aquele ano 1800 do Wallace. Eu já ouvi falar só, mas... Eu gosto, cara. Mas ele é bem disso, dessas cadeias de produção. Junta isso com aquilo pra fazer tal produto. Aí esse produto você vai juntar com esse pra fazer... Né? Igual você falou, uma pirâmide assim, né?
E ele tem um negócio com worker placement bem legal dentro dele ali. Os tipos de trabalhador que você tem é específico, então um cara mais simplão só vai ativar uns locais de produção mais simples também, etc. Esse é um jogo que, cara, depois de passar um tempo aí, eu quero falar dele, cara. Eu ainda acho que vai lançar uma versão no Brasil, tomara que traga. Mas é legal que isso aí também, nessa ideia de cadeia. Só que é bem menos interativo, né? É isso. A interação é muito limitada. É isso que se perde, né? Uhum, exato. Mas o legal, cara, interessou mesmo. Eu via sempre falar, assim, principalmente você já falou várias vezes. Mas eu não tinha entendido muito, né? Daí você falou naquele dia do programa do Gustavo, né? Aliás, a gente não comentou isso, né? Que já tá no ar, né? Ah, tá no ar, né? Que eu e o Lucas, a gente foi falar lá de jogos econômicos. Ficou bacana ali a conversa e a gente falou umas groselhas lá, cagando regra. E aí, bacana mesmo, cara. Parece ser interessante. Tem que vencer aqui a tristeza da arte. Tem a segunda edição, né? Que da Z-Man, então, assim, é até aceitável, né? O Clemens Franz, mais 2 malucos aqui. Você não fica olhando muito pro cara da capa do jogo ali, mas... Tá bom jogo aí, Lucas, de sofrência. A gente vai trazer alguns ainda aí, né? Então tá. Falando de arte feia, eu vou falar então de um jogo que a primeira versão era uma arte muito contestável. Um Cube Rails da Winsor, chamado SNCF. E aí depois ele foi lançado pela Queen, aí numa versão bem melhor, né? Assim, outra coisa, que é o Paris Connection. Porque o cara lança o jogo, eu acho que pra ofender mesmo, né? Pra dizer, ó, o jogo é tão bom que eu faço essa coisa horrorosa e as pessoas pagam caro pra comprar ainda por cima. A gente já tinha falado de algum Wilson aqui, não? Não, esse é o primeiro. A gente podia até falar de como é que é o sistema de negócios dele, né? Com certeza, explica aí, Lucas, você que é o cara. O Winsome é uma empresa, né, do cara que é o John Boyer, né, que é até uma coisa curiosa, que é um cara que antes o pessoal achava que era só o dono da editora, né, porque ele, há muitos anos, ele publica vários jogos com pseudônimo, né, então, e é engraçado que tem um pseudônimo para cada estilo de jogo que ele tem. E aí, recentemente, né, também daquela briga lá com o Martin Wallace, né, aquela coisa assim, que ficou se sabendo que, na verdade, ele é autor de vários jogos, inclusive o Chicago Express, né, e o que você vai falar hoje aí. E funciona o seguinte, né, como é que é essa editora do cara? Ele, todo ano, né, ele ia lá pra Essen, né, pra aquele festival, né, de jogos de tabuleiro que tem lá na Alemanha, e anunciava, gente, eu vou levar, né, vai ter 3 jogos que eu vou fazer esse ano. E ninguém sabia o que era o jogo, né, era totalmente às cegas, né, e vou conseguir fazer 150 cópias, sei lá, um número ridiculamente pequeno. E cobrava, assim, tipo, $100, né, nesse negócio. E são umas coisas, assim, depois bota a foto lá pro pessoal ver, assim, são umas coisas horrorosas, assim, a folha de papel A4, né, impresso, né, em modo de economia de tinta, assim, uns cubinhos de fuleiro, as ações lá também, uns papel colorido, né, com número impresso, assim, umas coisas horríveis, né, assim, que... Tem até o caso, né, que um cara reclamou lá no fórum dizendo, vocês lançam esse negócio, fica parecendo um protótipo. Ele disse, não fala isso não, porque, assim, protótipos é sempre muito mais bonito que os meus jogos. Então, assim, qual que é a ideia? Por que ele faz isso, né? Assim, porque a ideia dele, na verdade, ele não ganha dinheiro, assim, ele ganha dinheiro, claro, mas, assim, ele não fica rico, não divulga muito jogo nesse sistema, né? Isso aí, na prática, é o que ele faz... Porque ele já tem um conjunto de gente que sabe que eles fazem jogos muito bons, né, que são super bem desenvolvidos, né, ele tem uma equipe excelente assim, de gente que vai testar muito bem o jogo, não vai sair um jogo, né, feito às pressas, aí, mal feito. E essas pessoas eles meio que vão ser os formadores de opinião, digamos assim, né? Que acaba que vários deles, né, acabam depois saindo por empresas, né, maiores, é o caso, né, da própria Queen Games, que lançou vários deles, né, inclusive esse. Então, se você for ver, né, tem vários desses jogos que foram lançados nesse esquema, então todo ano ele ia dizer, esse ano eu vou levar, né, 3 jogos do tipo Cube Rails, uma expansão, um 18xx, que geralmente é um 18xx que você precisa ter um 1830 para jogar. Ele fornece só, né, um mapa todo cagado lá, né, alguma coisa, né, e você tem que usar as peças do 1830 para jogar. E aí, né, o pessoal paga, disputa a tapa esse negócio, né, e é um número limitado, né, vende caríssimo aí. Mas aí, né, com alguma sorte, depois aparece nisso. Né? Isso é chato pra gente aqui no Brasil, né? Porque, assim, pagar $100 num jogo já é caro pra quem tá lá, imagina pra gente. Nossa, né? É inviável. Então a gente acaba só tendo acesso a essas coisas praticamente quando sai por outras empresas, né? Então
A Queen Games lançou muitos jogos da Winsome. A Rio Grande Games tem lançado vários também, né? E agora tem aquela Capstone, né? Que tá lançando vários também. Ah, tá lançando vários, bonitão. Eu até, assim, a gente pode até botar no link lá. Como me interessa muito sobre esse assunto, eu fiz uma geek list lá no Board Game Geek, que é justamente para você saber todos os jogos da Winsome que já foram lançados por uma editora grande. E aí toda vez que sai eu fico sabendo de algum, eu já coloco lá, porque assim, é uma coisa que, principalmente pra gente que não é podre de rico, né? É interessante a gente saber se vai sair por algo que seja factível da gente comprar e que seja também, né? Não seja uma coisa horrorosa, né? Como são os jogos originais da Winsome. Então, de uma forma geral, né? Não precisa ser muito pomposo, né? Pode ser uma coisa mais só funcional, mas ali é demais, né? Pois é. Eu joguei só essa versão, obviamente, do Moderna, fui conhecer recentemente no BGA e acabei comprando e já joguei várias vezes aqui ao vivo, que é muito simples mesmo, né? Acho que desses Club Rails, e eu acho que, cara, entre vários outros jogos, é o mais fácil de explicar as regras, né? Só perde pra outro, que é o Northern Pacific. Então, esse eu não joguei, esse é mais fácil eu consigo ainda. Explicar as regras dele em 20 segundos. De repente a gente fala dele outro dia, mas... Literalmente 20 segundos, cara. Muito bom. Então, é muito simples, não tem o que fazer, né? Nesse aqui, você tem que simplesmente, você vai ter shares, né? Que vai ser sorteada no começo do jogo. E não tem sistema de acionista no sentido de ser controle da empresa, né? Todo mundo pode mexer em qualquer uma, né? O jogo é disso, né? Você fica escondendo quais dessas shares você pegou, né? Pode fazer o quê? Você troca uma tua por duas disponíveis, né? Então você faz essa troca ou você bota trilho, pelo mesmo sistema de Cube Rails normal, né? Bota um trilho lá, não tem curva, né? Sempre se liga a todos os lados e vai ligando ali as cidades vão dando pontos e nisso vai aumentando ali a pontuação da companhia. No final do jogo vai ver quantas dessas você tinha, quanto ficou valendo e quem fizer mais dinheiro ganha, né? O dinheiro aqui é só ponto mesmo, né? Não tem muito... Você não gasta esse ponto, né? As shares não tem valor, isso ajuda muito, né? Só joguei outro que não tem valor também, que é o Ride the Rails. Ah, sim. Isso facilita muito, né? Faz muito menos conta, né? Fica muito rápido. Esse é um joguinho legal também, né? O Ride the Rails. Muito legal também. E esse aqui, por que eu acabei ficando com ele? Inclusive eu tinha os dois, né? E acabei vendendo o Ride the Rails e fiquei com esse. Porque ele... foi? Porque pra jogar assim, cara, esse aqui eu joguei com família, sabe? Não, esse é bom demais. Meu pai... Pô, é muito simples, cara. Depois que pega, né? E ele tem uma coisa que até você vai ver no BGG. Tava ali vendo umas coisas, uns fóruns mais antigos. E acho que antes ele tinha como mecânica a dedução. Porque... Mas de certa forma né? Você tem que pensar o que os outros têm na mão ali, né? O que outros têm, cara. E aí esse jogo, né? Porque como isso, você pode mexer ali em qualquer companhia... Às vezes você quer induzir ao erro nisso, né? Você quer induzir que pensem que você está investindo, né? Pretende fazer bastante naquela companhia para as pessoas começar, né? A fazer troca de trilho, né? De trade. E no final das contas você nem tá, né? Pensando em fazer alguma coisa decente com aquilo. Então, assim, vai mais virar um jogo daqueles jogos de nível de pensamento em vários níveis. Tipo poker, né? Que você vai ter poker. Exatamente, E essa coisa doida assim de uma coisa limita a outra, né? Como o cubo ele funciona tanto como ação quanto a empresa vai valer no fim das contas, porque você vai botando o trilho ali, né? E tudo. Então se você pegar muito de cubo daquela empresa, ela vai ficar limitada no quanto que ela vai conseguir valorizar, né? Porque você vai ter menos cubo para ela aumentar de valor. Ride the Race também é igualzinho, cara. É muito parecido os dois, sabe? Eu acho esse aqui mais simples, porque é uma trilha, né? A pontuação vira só uma trilha, né? Vai competindo ali. Diferente no Ride the Race, você tem um monte de pick-up delivery, então conforme ele passa uma rota, né? Ele faz uma entrega, né? Vai somando os valores. Só que você tem que dividir depois, né? Baseado em quantas ações as pessoas têm, né? Tem pagamento de dividendo, né? E aí isso deixa um pouquinho mais complicado, eu acho, para jogar com quem não joga nada. Ao meu ver. Sim. Esse aqui dá pra você jogar com pessoa que não joga nada. Esse aí é tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Então eu gosto, cara, demais, porque é isso, eu gosto de jogo da leitura de mesa, né? Então ele é um Cube Rails que quase todos, né, tem, né, óbvio. Né? Leitura de mesa, não dá pra você jogar sozinho, mas ele tem isso num jogo muito simples de regra, cara, então é uma coisa que eu gosto demais. Essa força da dedução ali, ao vivo fica muito legal, acho que no BGA se perde um pouco, voando, principalmente por turnos. Exato. Ao vivo isso é muito legal, é outra experiência. Para ter um desse pra... Assim, botar um Cube Rails para pessoas que nunca devem nem sonhar que existe um estilo que chama Cube Rails.
eu fiquei sabendo dele e do North Pacific, né? Porque essa coisa, né, de me interessar pelos jogos de trem e tudo, aí conheci os Scooby Rails, né? Sou fanático lá pelo Chicago Express e tudo, assim, um dos meus jogos preferidos. E aí, um belo dia eu fiquei sabendo que existem, né, praticamente filler de trem, né? Esse é um jogo que dura quanto tempo com você na mesa ele? Nossa, cara, 1 hora estourando, No assim, máximo, cara, né? velho. Porque o Northern Pacific, assim, é até menos que isso. Assim. Tanto é que, assim, o Northern Pacific, nessa edição mais recente, ele recomenda você fazer 3 rodadas, né? E aí você tem um esquema de como acumula ponto de uma rodada para outra. Mas se for fazer uma só, que era como era originalmente, aí pode durar até, sei lá, 10 minutos, assim. Nossa, Então, olha só. é interessante, né? Porque você apresenta vários desses conceitos que são coisas que eu acho muito legais, assim, desses jogos de trem, né? De você formar meio que parcerias momentâneas, né? Assim, Exato. eu acho que vale a pena ali eu pegar também da companhia vermelha, porque daí você que fulano já tem da vermelha, a gente pode ir junto ali, né? Desenvolvendo para ela ir melhor, né? O Northern Pacific ele faz isso de um jeito um pouco diferente, né? Mas essa coisa que é muito típica, né, de jogos de trem, né? Que você tem interação negativa e positiva acontecendo, né? Positiva no fato de que em vários momentos do jogo você tem, né, os seus incentivos compartilhados, né? Que partes do jogo, né? Então, tem horas que você vê meio que vai se aliar, né, momentaneamente a alguém ali para conseguir, né, fazer algo que sozinho você não faria, né? E assim, são jogos simplérrimos, né, que já mostram, né, isso aí de um jeito muito legal, como você falou, né, um jogo que você pode apresentar para quem não jogou absolutamente nada de jogo tabuleiro, né? Nada, cara, é muito, muito fácil. Mas assim, pegar a malícia não é pra todos, né? Isso aí também. e na verdade isso é uma coisa que eu acho super legal, é você ver a mágica acontecendo, né? Que assim, acontece com o Northern Pacific também, né? Você explica as regras, nossa, mas é só isso a regra. E você vai lá, o povo vai lá, de repente, quando clica na cabeça do cara ali o que é a maldade do jogo, aí a mesa, né, se ilumina, né? Exato. Então, isso eu acho legal também, né? Assim, é um jogo que a regra é muito simples, né? Mas você entender o que tem de maldade ali é que é interessante, né? E isso aí já demora um pouquinho pra entender. Se você saber jogar e os outros não, você ganha só fazendo troca de share, né? Você Isso, vai lá, faz as trocas. Aí depois todo mundo nivela e sabe, todo mundo sempre vai ter o cap, né? Tem isso, né? Tem um máximo que você pode ter de shares no jogo, né? Você pode até pegar mais, mas você começa a tomar uma penalidade. Isso, e é uma penalidade que, assim, acaba com o teu jogo, né? Mas é isso aí, eu acho que é um excelente Scooby Rails, cara, e eu fiquei pensando, né, acho que deve ter os direitos com a Queen ainda, né, porque se tivesse saído nessa leva da Capstone, cara, ia ser muito bom, assim, pra divulgar esse gênero, sabe? Que é uma pena, né, porque eu acho que, na verdade, nenhum deles saiu por mais de uma empresa, sabe? Porque sim, tem um negócio que o cara, né, o John Borer, ele, como eu falei, ele tem o seu modelo de negócio. Eu lembro eu cheguei até a ver os números disso uma vez, sabe? Ele pede, tipo, adiantado, sei lá, $5.000 e mais um royalty lá de tantos por cento por cópia vendida, uma coisa assim. Tá. Que o complicado é que, assim, como é um jogo que não é tão, assim, alguns são mais conhecidos que outros, né? Mas assim, ainda é um pouco jogo de nicho, né? Esses jogos de trem, né? Tá melhorando bem, assim, ficando mais conhecido. Tem que ser alguém que tenha o cacife aí, não. Vou pagar o valor inicial aí, não tem problema. Mas, por exemplo, não sei se você sabe, mas tem vários jogos da Winsome lá que são jogos de carta até, sabe? Eu fico super curioso de conhecer que, sei lá, tem aquele joguinho de vaza que é baseado em jogo de trem, né? O Trick of the Rails. A Winsome, ela também tem uns jogos de carta desse tipo, tá? São jogos de trem, mas baseado em você, né, usar baralho e tudo. E como é que você vai fazer isso, né? Pra, sei lá, que empresa, né? Quem que vai querer fazer um negócio desse, sendo que você vai ter que estar de cara, dar tantos $1.000 pro cara, né? E assim, como é um jogo de carta, você não vai poder vender caro, né? Como é que você vai recuperar aquilo que você... Então acho que talvez por isso que esses aí, né, nunca saíram, né, por uma empresa grande, né? Mas esses que dá pra você, né, com componentes, né? Tem aí os cubinhos e tudo, né? É um jogo como qualquer outro. Então, é legal, assim. Eu acho bacana o fato de que é um pessoal que faz uns jogos, eu acho que super bem desenvolvidos, assim, né? Se não vê, não, tem jogo quebrado da Winsome, você nunca ouviu falar disso, porque é uma coisa que o pessoal compra às cegas e não se arrepende, né? Como falei, sim, né? Assim, todo ano, né? Agora ele mudou um pouco, né? Ele disse que tá ficando velho, ele falou com essas palavras, inclusive, e ele não tá mais fazendo esse esquema de todo ano ir lá em S e fazer, mas o que ele faz é de vez em quando ele lança um, né? Inclusive ele tá lançando uns que são baseados nele, né? Não sei, você chegou a olhar a ver alguma coisa sobre isso? Não, cara. Eu já tô bem feliz com esse aqui ainda, jogando ainda. Eu descobri muito recentemente, né?
Sim. Qual que é o... Faça os nomes aí que eu vou dar uma olhada, com certeza. É porque a gente sempre brinca, né, que os jogos da Winsome, né, e vários desses trens em geral, assim, o cara tem uma planilha, né, que tem 2 colunas ali, né, numa primeira coluna tem um monte de nome geográfico, né, na segunda coluna tem Railways, né, Rails, né, Connection, né, Gauge, né, etc. Aí ele vai, né, joga um dado lá, né, e vê qual que é o sai primeiro, e outro tem o nome do jogo. Sai gerador de nomes. É o Balkan Railways, foi um que saiu recentemente aqui. Eu não sei se é esse que é baseado nesse sistema, mas enfim, de vez em quando ele tá lançando alguma coisa. E aí ele às vezes ele abre pro pessoal da lista, né? A lista que ele fala, né? É o pessoal que já compra com ele há muito tempo, né? E tem prioridade. Ah, não, é Berlin Connection. Berlin Connection acho que é o que de fato é, como o nome sugere, né? É uma variante do Paris Connection. Que, ó, ele acabou de falar aí 28 de outubro, né? Que, ó, tô vendendo, né? Acabei de terminar o design, né? E o desenvolvimento do jogo, chama Berlin Connection. Tô vendendo ele, né? Quem quiser comprar o jogo, né? Me manda US Postal Money. Quem que usa isso ainda, né? Aquele esquema que você faz a ordem de pagamento pelo correio de $30, né? Aí ele até fala assim, ó, quem quiser mandar dinheiro, não, a gente não recomenda porque tem esses caras. E aí ele manda pra você lá o negócio. E que você precisa ter uma cópia, né, do Paris Connection, né, ou do SNCF, né, que é o original lá pra jogar, né. Só que é aquela coisa, né, tipo, você tá pagando $30 numa folha de papel A4, né, num conjunto de regras, né, e você nem se vai ver os cubinhos porque você precisa do novo. Mas o pessoal paga, bicho, porque sabe que, assim, o que o cara, né, faz muito bem feito, né. Existe disso, né? Tem a galera que faz isso com o Splotter, né? Tem a galera que faz isso com o Nintendo nos videogames. Os caras compram qualquer coisa. E assim, e pelo menos é um caso que assim, é diferente, por exemplo, porque a gente sabe que tem muito caso aí de gente que se arrepende amargamente, né? De entrou num Kickstarter da vida, viu que o jogo só era bonito, né? E assim, o jogo mesmo era muito ruim. Mas assim, você não ouve falar esse tipo de coisa desses caras, né? Até o Splotter mesmo, né? Assim, sei lá, eles foram mudando o estilo dos jogos dele ao longo dos anos, mas assim, você nunca fala, nossa, assim, me arrependi amargamente de ter comprado esse jogo. Ah, não, assim, aí a pessoa... A pessoa porque sabe onde está se enfiando, nicho, né? mas quem gosta daquilo ali vai gostar, né? Assim, o pessoal não tem se decepcionado aí com... E é a mesma coisa com esse cara aí, né? Ele e os jogos... Mesma coisa com o Nintendo, cara. Os caras vão falar que todo o Super Mario que sai é legal. Ah! Mas eu entendo, sim. A galera já sabe que tá comprando. Tem menos aventureiro nessas coisas, né? Isso, é. É bom que tá pra jogar no BGA ainda, né? Você vai testar. Exatamente, uma versão boa. Que, aliás, já tem um comentário que eu acho que a gente não comentou, né? Assim, que muita gente fala, né? Não, eu não tenho esse jogo porque o setup é trabalhoso, né? Quer falar aí do setup? Ah, isso. Porque é um ótimo filler, né? Mas o setup realmente ele dá uma atrapalhada, né? Porque você tem que colocar todos os trens numa sacola, o pessoal sorteia, né? Que são as shares iniciais. E depois tem que reseparar, né? Todos os trenzinhos de novo. Porque é ali que você vai ter uma noção de quantas shares tem, né? Porque o jogo vai acabar quando? Quando acabar 5 trilhos de companhias, né? Se sobrar de uma. Ou chegar lá em Marseille, que é uma cidade. Dá esse trigger de fim de jogo. Aí no BGG, eles colocaram... Tem algumas maneiras lá, né? Tem um cara que fez até com cartas. Não cheguei a ver isso. Uma maneira de otimizar o setup. E o pessoal colocou também ali umas soluções... Daí vamos falar que é simples, né? Mas pra mim, pro Lucas né? Que a gente é mais old school, usava coisas bem... bem mais... como eu vou dizer? Mais arcaicas, né? De computação. E os caras só transformaram numa lista, né? Todo o bagzinho que você teria com os trens. E você joga lá num qualquer randomizador. E aí você sorteia baseado nali, né? Então você não precisa botar tudo num saco, né? Sim. Você pode só ir pegando dali. E aí isso facilita demais. Cara, se fizer isso, alguém aprender a fazer ou de algum jeito, nossa, aí é muito rápido. Às vezes tem que ser trigger pra Marselha, né? Eu adoro jogos que tem isso. Várias condições de vitória, né? Sim. Às vezes alguém tá jogando mais pra um long ball. E se você conseguir, de alguma maneira, perceber que você tá na frente e quer terminar o jogo logo, às vezes o jogo dura... Cara, já joguei partida de 20 minutos. Pois é. Porque se a condição de vitória, se você quiser correr, 2 acharem que estão na disputa e estão ganhando, às vezes termina, né? A gente ainda vai trazer mais Club Rails, com certeza, né? Você conhece vários aí. A gente pode fazer um dia só de Chicago Express, o que você acha? Nós dois, só os dois, falando bem dele, porque a gente gosta pra caramba. Eu acho que é o jogo que eu mais joguei disparado esse ano. É mesmo? Impossível bater. É verdade, você até comentou, né, que é bom demais, cara. Nossa, eles são que... Essa coisa também de ver a mágica acontecer é um que
Não deu. Quando aconteceu isso em todo mundo, a gente jogou muitas seguidas. Várias semanas seguidas, só jogando. Nossa, então pô, vamos marcar um episódio dele que... A gente faz a gente faz o último desse ano, quem sabe a gente faz isso. Pronto. Só de fechar o ano. Então tá. Então é isso, né? Acho que eu te trouxemos 2 joguinhos aí mais diferentes aí, que dá pra ir atrás, né? Ambos dá pra conseguir, não é tão difícil. O BG, tem a vantagem de jogar no BGA, o Varys Connection, e o Knowledge você falou que talvez tenha no Vassal, né? Ou no Tabletop Simulator, né? Tabletop Simulator eu sei que tem. No Vassal né? eu não sei ainda. Depois eu dou uma olhada. Se eu tiver, eu coloco nos links também. Beleza. Então, beleza. Então vamos nessa. Então, valeu, pessoal, quem escutou. Deixa lá comentário pra gente poder conversar aí. E nos vemos até a próxima. Falou! Até mais.